E aí, nono ano, tudo bem? Nono ano, vamos dar uma recapitulada no que a gente já viu até o momento em filosofia? Nós vimos, né? A gente começou a estudar sobre verdades, mentiras e persuasão. No caso, o poder da nossa fala consegue convencer um ouvinte. A gente viu que a retórica ela é a técnica ou a arte de argumentar bem, com o objetivo de convencer o ouvinte. Certo? Quem domina a arte da retórica consegue convencer as pessoas ou fazê-las concordar com seu ponto de vista, ou com o ponto de vista do seu interesse, seja ele verdadeiro ou não. Nós vimos um textinho, né, um conto do Machado de Assis, onde ele vai estar falando, né, o personagem principal vai ser o Dr. Leão, que ele é um médico homeopata. Esse Dr. Leão, ele vai estar, né, contando a história de seu pai, a duas pessoas, o tabelião e o coronel. E ele vai estar falando que o seu pai ele era imortal, por conta que ele tomou um elixir da vida, né, uma poção mágica, e a partir disso ele teve várias experiências por vários locais do mundo. Os dois ouvintes, eles ficam muito, mas muito entusiasmados com essa história e vão querer estar ouvindo ela constantemente. No final desse texto, a gente chega à conclusão de que esse médico, Dr. Leão, ele estava querendo, né, passar para aquela cidade onde ele havia chegado a, a ideia de que a medicina homeopática era uma coisa boa, né? Então lembra, ele conseguiu persuadir os seus ouvintes através de uma história mirabolante, que logicamente era mentira. Ainda sobre o assunto sobre persuasão, no caso sobre retórica, que é a arte de convencer o ouvinte de uma coisa que de fato aconteceu ou, né, de algo do seu interesse, Aristóteles, filósofo grego que viveu lá na Grécia Antiga, ele vai falar, né, no seu livro A Retórica, de 3 ferramentas para convencer a pessoa a acreditar no seu discurso. A primeira delas vai ser o ethos. O ethos é quando a gente cria uma imagem de si mesmo, que o orador passa por meio de seu discurso e de seus atos. Inclui a imagem de honestidade pessoal, que dá credibilidade ao que está sendo dito. Ou seja, quando a gente está falando de si mesmo, né, com a ideia de dar credibilidade a alguma coisa que a gente está contando, a gente está usando a ferramenta ethos, ok? A segunda é o pathos. O pathos é quando a gente coloca emoção ou paixão, né, no que a gente está falando. Muitas vezes o discurso desperta emoções, criando um estado de espírito favorável à sua aceitação. Ou seja, quando a gente está falando com uma outra pessoa e dentro da nossa fala a gente está criando, né, está colocando um certo sentimento, a gente está tentando convencer os nossos ouvintes através do sentimento que a gente está tentando transparecer para ele, ok? E por fim, tem o logos. O logos, ó, é a lógica interna do discurso. Inclui a boa argumentação, as provas irrefutáveis, né? Ou seja, que não podem ser negadas, e o raciocínio lógico em geral. Então, o logos é quando a gente também está tentando convencer uma outra pessoa e a gente está mostrando fatos, a gente está mostrando provas, a gente está usando um raciocínio lógico na qual a pessoa, o ouvinte, ele não vai contestar o que a gente está falando, certo? Pessoal, então eu espero que todo mundo tenha compreendido, certo? Eu coloquei uma atividade de estudo para vocês. Eu coloquei 2 vídeos para vocês ouvirem, né, para vocês, no caso, vocês vão ter que ouvir, porque são 2 discursos políticos. Um vai ser do Vladimir Lenin, que é o líder, né, da Revolução Russa, é um assunto que vocês estão estudando em história, por isso que eu coloquei esse vídeo especificamente. E o outro é do Winston Churchill. Winston Churchill ele foi o primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial. E também é um discurso muito famoso dele, tá? Que vocês vão analisar. Quando vocês analisarem esse discurso, eu quero que vocês identifiquem pelo menos uma frase que contenha ethos, logos e pathos. Vocês vão fazer no caderno, ok? Então, qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar no Facebook, me chamar no ClassUp ou me chamar no plural. Tudo bem, pessoal? Bons estudos, até mais.